paz do Senhor, meus queridos, pastor Paulo Nascimento falando, tudo bem com você? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que seu dia tenha sido de bênção, de paz e de favor da parte de Deus para com a sua vida. Eu quero deixar uma palavra para você hoje que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso de número 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 3 coisas Paulo vai tratar aqui: alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Como disse Pedro, Cristo é a nossa viva esperança. E não existe esperança no cristão fora de Cristo, pois Cristo, uma vez que nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, nós estamos vivendo em graça. Graça esta que é um favor muito maior que a própria vida. Eu não posso aqui nomenclaturar a graça como um favor imerecido, pois a graça é muito mais que um favor imerecido. A graça é algo indecifrável. A graça de Deus para nós torna-se uma viva esperança que nos traz alegria. E nós estamos vivendo um tempo de crise, de pandemia, e você vê muitos cristãos sorrindo e com alegria, porque não é a luta, não é o problema, não é a pandemia que vai nos parar, porque nós sabemos que as lutas fazem parte do nosso contexto. Mas Cristo, que é a nossa viva esperança, produz esta alegria, que até mesmo na prova, na adversidade, como diz o crente assembleano pentecostal, ele dá nome para tudo, ele diz prova, luta, deserto, peneira, moenda, isso não impede de nós nos alegrarmos na esperança que temos, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo ponto desta mensagem é paciência na tribulação. Eu acredito que a paciência ela é uma coisa mais complicada de se ter, principalmente no que tange a tribulação. Já dizia o filósofo Jean-Jacques Rousseau que a paciência, a seus princípios, ela é amarga, mas os seus frutos são doces. É interessante a gente perceber que a tribulação, ela faz parte do contexto do cristão. Você já viu que existem coisas que acontecem do nada para roubar a nossa paz? Coisas que do nada elas aparecem para tirar a nossa tranquilidade e o nosso senso de equilíbrio. Por isso, Paulo está dizendo que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Qual é a ideia de tribulação? A ideia da tribulação é a mesma ideia de angústia, é a mesma ideia de alguém que está sendo forçado em alguma coisa e sendo levado ao seu limite máximo de resistência. O que hoje nós chamamos de sermos resilientes, ou seja, é suportarmos o processo e mantermos o mesmo até o final. Comumente as pessoas mudam e ninguém mais é o mesmo da semana que se passou. Ninguém mais é o mesmo de 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Nós mudamos, pois a vida ela é uma constante evolução. Mas para que nós permaneçamos firmes nessa caminhada, nós precisamos ter paciência na tribulação. E quantas são as vezes que nós encontramos com quantas situações atribuladíssimas que fazem nosso coração palpitar fora do compasso normal, fazem a nossa pressão subir. Mas, meu irmão, paciência. Paciência. Como disse o salmista, Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas foram as vezes que o salmista orou, e ele sabia que Deus continuava o ouvindo, que Deus tinha o dia para operar os seus milagres e as suas maravilhas
mas ele teve que produzir a paciência. E paciência hoje, irmão, nos nossos tempos pós-modernos, é artigo de luxo. E aí a palavra de Deus para nós é esta: paciência na tribulação. Terceiro ponto, perseverança na oração. A oração é para o cristão como o exercício é para o atleta. Assim como um atleta não vive sem se exercitar, o crente não pode viver sem o exercício da prática da oração. A oração, dizia São Agostinho, era uma delícia divina ao seu paladar. Como dizia Dr. Martyn Lloyd-Jones, a oração era uma forma de glorificar a Deus. A oração para o cristão é o que conecta o natural, o que é físico, ao que é extraordinário, ao que é sublime. Meu irmão, orar antes dos problemas, isso se chama fé. Orar durante os problemas, isso se chama perseverança. Orar depois dos problemas chama-se gratidão. A oração é uma ferramenta tanto de defesa quanto de ataque. Você sabia disso? Paulo disse à igreja: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Por quê? Porque a oração, ela é o que nos conecta a Deus. Diferente da palavra, que é um monólogo, a palavra, o que Deus falou, o que Deus registrou, não tem como tirar uma vírgula, não tem como acrescentar uma palavra, não tem como mudar o tio. É monólogo. É Deus falando. Coma pouco, coma muito. É a palavra de Deus. Não tem como a gente alterar. Agora, a oração, ela é diálogo. A oração faz com que eu conheça os segredos da eternidade. Na oração, eu encontro o alento para a minha alma. Na oração, eu encontro o refrigério que a minha alma necessita. E quantas são as vezes que nós somos tomados por um sentimento de desistência? Nós acreditamos que não, Deus não me ouve, Deus não atende às minhas orações. Irmão, Deus atende a nossa oração. A oração, ela faz com que nós experimentemos milagres extraordinários. E aqui eu caminho para terminar. A Bíblia vai dizer em Atos 12 que Pedro foi preso, Tiago foi morto e Pedro estava com data para a sua morte, pois isso fazia bem aos seus algozes, causar o pânico, causar o terror, causar o mal. E aí a Bíblia vai nos afirmar, no verso de número 5, do capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, que a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Irmão, perderam Tiago. Lamentaram pela morte de Tiago. Mas Jesus tem misericórdia de Pedro. E começaram a orar, até que Deus resolveu atender o clamor da igreja. A igreja, enquanto ora, irmão, ela é uma porta de oportunidade para se conhecer o poder de Deus. Não dá para viver a vida sem viver uma vida de oração. Parece uma incongruência no que falei. Não dá para viver a vida sem uma vida de oração. Por quê? Porque se eu parar de orar, eu morro. Se você parar de orar, você vai falir, meu irmão. A oração, se eu fosse comparar um órgão do corpo humano, ela seria os pulmões. Porque a oração é o respirar do crente. É a vida do crente. Assim como eu devo ler a palavra, eu também preciso orar. E orar é manter-me perto de Deus. É me fazer-me íntimo de Deus. É fazer-se amigo de Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que um dia o grande Moisés, como diz o judaísmo, Moshe Rabino, Moisés nosso pai, ele olhou para Deus e disse: mostra-me a tua glória, eu te rogo, eu te suplico, eu quero ver a tua glória. E o Senhor disse: não vou te mostrar a minha face, porque nenhum homem viu a minha face quando continuou vivo. Mas o Senhor o colocou ele na fenda da rocha, colocou a sua mão sobre Moisés e foi passando. E a bondade do Senhor foi passando, a ponto de Moisés dizer na sua oração que se o Senhor não fosse com ele,
não valeria a pena caminhar. A oração me produz intimidade. A oração faz com que eu conheça a grandeza do poder de Deus. E querido, vai um alerta para você, não pare de orar. Não pare de clamar ao Senhor. Se a causa vale a pena, ore. Irmãos, para a gente terminar, você quer um exemplo máximo de oração? Mateus capítulo de número 6. Jesus orava. Jesus sentia necessidade de orar. Tanto é que ele nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Oh, irmão, que coisa gloriosa. Se Jesus, como homem, o verbo de Deus, sentia necessidade de orar, por que nós não vamos sentir essa necessidade dessa prática tão maravilhosa? E eu quero te convidar nessa hora a clamar aos céus. E a grande lição é esta: alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. E lembre-se, irmão, não pare de orar. A oração é vida para você. A oração é comunhão com Deus. A oração é a porta da intimidade com o céu. A oração faz com que eu experimente os milagres de Deus. A oração faz com que eu conheça os segredos de Deus. A oração, ela produz em nós força. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos por esse dia. Te exaltamos pela tua grandeza, Senhor. Pelas tuas muitas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa ferramenta poderosa, a oração. E nós te clamamos por aqueles que estão perto, por aqueles que estão longe. Te suplicamos o teu cuidado, Senhor, o zelo da tua fidelidade para com a casa dos teus servos, aqueles que estão nos assistindo agora. Repreende tudo aquilo que não provém de ti e que o nome do Senhor continue sendo grande, como grande é o seu poder sobre a vida desse meu irmão e sobre a vida desta minha irmã. Senhor, nos ensina a ter alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverarmos na oração. Pois somos o teu povo, tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor continuará a fazer através de nós e em nós. Pai querido, eu quero te suplicar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desabrigados, por aqueles que estão em situação de cárcere, em situação de rua. Senhor, tu és poderoso para fazer infinitamente mais e nós somos gratos a ti, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Obrigado pelas suas maravilhosas obras, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Paulo Nascimento, sou idealizador do Falando de Bíblia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, compartilha com alguém. Toda semana tem uma novidade no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Shalom Aleichem, que a paz esteja sobre ti.